Seja bem-vindo a mais um podcast de saúde e morte. O tema escolhido desse podcast é reumatismo. Mais que provocar dores intensas e problemas no sistema locomotor, o reumatismo pode afetar os órgãos, os ossos e até o sangue. Segundo dados publicados pela Sociedade Mineira de Reumatologia, 5% da população brasileira sofre com algum tipo de doença reumática. Essas enfermidades são muito limitantes, representando a segunda maior causa de auxílio-doença. É a quarta maior justificativa de aposentadoria por invalidez. O seu diagnóstico pode ser bem desafiador, pois confunde-se o reumatismo com outras condições dolorosas. Por conta disso, muitas pessoas ainda estão em busca de um diagnóstico correto para garantir o tratamento adequado. O dia 12 de outubro é marcado pelo Dia Mundial de Conscientização sobre as Doenças Reumáticas, incentivando a busca por orientações. Nesse podcast vou falar o que é reumatismo, como diferenciá-lo, quais são suas causas, sintomas e possíveis tratamentos. Reumatismo é o termo utilizado para designar as doenças reumáticas. Elas englobam mais de 200 enfermidades, dentre as quais se destacam a artrite, a fibromialgia e a artrose. Essas patologias afetam as articulações, os tendões, ligamentos e músculos, gerando sintomas como dores e inflamações. Os quadros dolorosos nem sempre têm ocorrência por quadros inflamatórios, pois as manifestações variam de acordo com os tipos de reumatismo. Na artrose, por exemplo, a dor ocorre por conta do desgaste da cartilagem. Já na fibromialgia, agride a musculatura. Também posso citar casos como o lúpus, que é uma doença autoimune. Essa doença pode afetar diferentes regiões do corpo, como mãos, coluna lombar, joelhos, tornozelos e quadris. Em casos mais graves, ainda há a possibilidade de ocorrência de reumatismo nos ossos, no sangue e em alguns órgãos, como o coração, cérebro e rins. O reumatismo afeta pessoas de todas as idades, não é exclusivo de pessoas idosas. Entre as doenças englobadas pela área médica da reumatologia, os principais exemplos incluem gota, artrite reumatoide, artrose, lúpus, espondilite anquilosante, fibromialgia, doença de BC, síndrome de Sjögren, sarcoidose, granulomatose de Wegener, polimialgia reumática, esclerodermia, púrpura de Enoch-Schönlein, polimiosite e dermatomiosite. Apesar de a artrite estar citada entre as doenças reumáticas, às vezes ela não caracteriza um reumatismo em si, mas apenas um sintoma do mesmo. Entenda agora a diferença entre reumatismo e artrite. As patologias que listei podem apresentar quadros de artrite entre seus sintomas, como é o caso da gota e osteoartrite, mas a doença está em outro local. Na artrite o paciente tem dores articulares acompanhadas de inchaço e de sintomas como calor local e vermelhidão. Quando há somente a dor articular, mas sem sinais de inflamações na articulação afetada, considera-se o quadro como uma artralgia. As principais causas do reumatismo associam-se ao desgaste natural dos tecidos ou dos órgãos. Mas, dependendo da doença reumática, outros fatores precisam ser considerados. É o caso da hereditariedade, ou até de falhas no sistema imunológico, que ocorrem nas enfermidades autoimunes. Em todas as situações, trata-se de um quadro que não está relacionado a acidentes ou traumas físicos. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet. Graças aos avanços da medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Morte a partir de um dispositivo conectado à internet para ser atendido no conforto da sua casa. Conheça agora os sintomas de reumatismo. Apesar da complexidade, alguns sinais são bastante comuns entre os pacientes e ajudam a definir o diagnóstico dos tipos de reumatismo, como dor intensa com inflamação no local. A sensação dolorosa deve durar por mais de 6 semanas na área acometida. A dor ocorre mesmo quando o indivíduo não se movimenta. As principais manifestações incluem dores ao movimentar os ombros, os braços ou qualquer outra parte do corpo acometida. Na fibromialgia, as dores vêm de problemas musculares e acompanham sintomas como cansaço excessivo, dificuldade no sono, alterações intestinais, ansiedade e depressão. Problemas de locomoção ao despertar. Além das limitações geradas pelas dores em si,
a capacidade de movimentação também agrava-se quando o paciente fica longos momentos sem se exercitar. Isso é comum nos horários de descanso ou depois das noites de sono, em que o líquido inflamatório se acumula mais nas articulações. Como consequência, a sensação dolorosa é intensificada. Junto dela, a região afetada fica mais rígida e o ato de mover-se fica mais difícil ao acordar. Inchaço, calor e vermelhidão. A sensação de calor e o surgimento da vermelhidão também são comuns, e indicam a necessidade de buscar um médico. Comprometimento de órgão. O reumatismo pode comprometer os órgãos internos do paciente, como os rins e o coração. Além disso, podem surgir sinais característicos, como lesões na pele. Dependendo do sistema do organismo afetado, sintomas secundários são possíveis, como a anemia. No caso das doenças reumáticas autoimunes, como o lúpus, as dores nas articulações são acompanhadas de febre, cansaço e fotossensibilidade. Cansaço, febre e emagrecimento. Os sintomas e sinais gerais são febre, fadiga excessiva, dores de cabeça e perda de peso. Como esses sintomas também são característicos de outras doenças, o diagnóstico do reumatismo pode ser dificultado. Isso reforça a importância de procurar um médico sempre que houver uma suspeita. Existem fatores de risco do reumatismo, como obesidade faz o excesso de peso sobrecarregar articulações, acelerando seu desgaste e o surgimento das dores. O sedentarismo provoca enfraquecimento muscular e favorece as condições para o desenvolvimento de certas doenças reumáticas. Má alimentação rica em gorduras e substâncias inflamatórias contribuem para o surgimento do reumatismo e piora dos sintomas. Tabagismo também é considerado um fator inflamatório. Ele funciona como um gatilho para a doença e atua no agravamento dos sintomas. Álcool em excesso, que aumenta o ácido úrico no sangue. Ele concentra-se e se transforma em cristais nas articulações, gerando inflamação. Fatores genéticos, herdado de familiares. Alterações bruscas no clima aceleram o desgaste das articulações, agravando os sintomas como a rigidez e as próprias dores. Fatores psicológicos, como depressão, estresse e ansiedade. Eles são responsáveis por consequências diretas e indiretas nos demais sistemas do organismo. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet e um celular. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Mosh para ser atendido no conforto da sua casa. Sobre a população que sofre com reumatismo. De acordo com informações publicadas pelo Ministério da Saúde, as doenças reumáticas afetam aproximadamente 15 milhões de brasileiros. É comum entre 35 e 40 anos de idade. Com a dificuldade do diagnóstico, o problema progride até que a incapacidade física seja mais severa na velhice. A atenção é necessária até mesmo com as crianças. Segundo uma publicação da Sociedade Brasileira de Reumatologia, até quase 1 em cada 1000 crianças tem artrite reumatoide juvenil. Em relação ao gênero, homens e mulheres têm riscos semelhantes. O que muda é o tipo de reumatismo mais associado a cada grupo. Os pacientes do sexo masculino têm mais gota, as mulheres são sujeitas às patologias autoimunes, especialmente dos 25 aos 50 anos de idade. Em todas as situações, é imprescindível saber o momento certo de procurar por uma consulta médica. Saiba agora quando procurar um médico. Sempre que os sintomas característicos de reumatismo persistirem por mais de 6 meses, a suspeita precisa ser considerada e um médico deve ser procurado. Apesar da grande variedade de doenças reumáticas, o início quase sempre é semelhante. Ou seja, ocorrem dores, rigidez e inchaço nas articulações. O reumatismo não tem cura, precisa ser controlado. Isso só reforça a necessidade do diagnóstico precoce. Com o tratamento adequado, pode-se conviver com a doença sem que a qualidade de vida seja comprometida. A partir da suspeita, alguns exames de rotina são necessários. Eles podem incluir análises de sangue, ressonância magnética e raio-x. Agora falo sobre como tratar o reumatismo. Medicamento anti-inflamatório. O remédio para reumatismo mais eficiente é a cortisona, que proporciona resultados mais rápidos no organismo. Essa opção medicamentosa pode ter efeitos adversos.
É indicada somente para estágios mais avançados da patologia e seu uso precisa ser encerrado o quanto antes. Substâncias imunossupressora. O uso de imunossupressores é fundamental para atenuar os processos inflamatórios oriundos dos ataques do próprio sistema imunológico. Recomenda-se o uso de doses baixas, de acordo com o quadro apresentado. Em ambas as situações, a automedicação jamais deve ser considerada. Só a indicação médica garante um uso seguro e realmente eficiente das substâncias. Fisioterapia contínua. O reumatismo tem sintomas que incluem a rigidez das articulações e, em alguns casos, até sua deformidade. É indispensável realizar sessões contínuas de fisioterapia, que ajudam a recuperar a mobilidade e a atenuar as dores. As intervenções fisioterápicas contribuem para a redução dos processos inflamatórios. Se você gostou deste assunto, considere assinar nossas redes sociais e nosso podcast Morte no YouTube. Caso tenha algum assunto que deseja que eu comente no formato de podcast, basta mandar mensagem pelas nossas redes sociais. Fique atento para não perder os próximos episódios. Abraço e até breve.